irmãos, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Todos acharam? Diz amém. A palavra de Deus diz assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e façamo-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou, e disse: Ai, meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? Mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Vamos orar. Santíssimo Deus e Pai, Senhor, nós te agradecemos pelo tempo qual o Senhor nos permitiu aqui, ó Pai, louvar ao seu santo nome. Ó Pai, de fato, o Senhor é um Deus maravilhoso, ó Pai, nas nossas vidas. O Senhor, ó Pai, é um Deus que tem cuidado de nós, zelado por nós, com um carinho, ó Pai, realmente imensurável. Nós somos imensamente gratos ao Senhor. Nesse momento, ó Pai, nós queremos suplicar ao Senhor que o Senhor continue trabalhando nas nossas vidas, no nosso coração, através, ó Pai, da pregação da Tua Palavra. Usa, Senhor, esse miserável servo do Senhor nas Tuas santas mãos, para a glória, ó Pai, de Teu santo e maravilhoso nome. Também, ó Pai, neste momento, eu quero suplicar ao Senhor que o Senhor também venha, ó Pai, com as Suas mãos poderosas e coloque, ó Pai, sobre os Teus servos, ó Pai, que estão enfermos. Pedimos pelo irmão Otávio, também, ó Pai, pela irmã Maria Rosa também. Pedimos, ó Pai, pela irmã Luana, também, ó Pai, pela neta da nossa irmã Maria Ramos também, aquela criança, ó Pai, que sofreu uma queda hoje à tarde. O Senhor possa estar abençoando também, que não tenha acontecido nada de grave, e dê a ela também uma boa recuperação. E a cada um, ó Pai, daqueles que estão enfermos, o Senhor sabe, o Senhor possa colocar suas santas mãos e curar cada um segundo tua santa vontade. Senhor, é em nome de Jesus é que nós pedimos, confiados na tua graça e no teu poder. Amém e amém. Podeis sentarmos? Ok, nós queremos meditar hoje à noite, né, no texto aqui em que lemos, sobre o seguinte tema, né? Coloque de volta o cabo no machado. Amém, irmãos? Coloque de volta o cabo no machado. Esse texto, né, assim como todos os textos bíblicos, obviamente, eles são riquíssimos. O problema é que a palavra de Deus, ela, para que a gente entenda um pouco melhor, né, sobre a questão até mesmo de conhecermos os textos bíblicos, entendermos os textos bíblicos, é que a palavra de Deus é tal como uma mina de pedras preciosas. É a mesma coisa, né? Ali, quando você vai em uma mina, né, você já participou, foi em algum momento, ou viu pela televisão, você vê ali que eles começam a cavar, e à medida com que eles vão cavando, eles vão achando, né, ali os minérios, as pedras preciosas. Então, quanto mais fundo eles vão indo, eles vão conseguindo achar estes... Obrigado. Essas pedras preciosas. A palavra de Deus não é diferente, né? Nós temos, obviamente, pela preciosidade dela e as grandes pérolas, né, as grandes pedras preciosas que ela nos traz, de ensinamentos e tudo, obviamente, quando nós já batemos o olho, nós já vemos muita coisa boa. Amém, irmãos? Nós já vemos realmente ensinamentos magníficos, né, que vão mudar e transformar a nossa vida. Esses ensinamentos, até mesmo muitas vezes superficiais. Agora, há outros textos que a gente precisa garimpar um pouco mais, a gente precisa ir mais a fundo, e a gente, então, vai conseguir extrair dali também preciosidades para a nossa vida. Então, a Bíblia, ela é assim, amém, irmãos? Então, à medida que você acha assim, não, eu já sei tudo, aí, de repente, você está ali lendo a Bíblia, e aí você acha naquele texto algo diferente que você nunca tinha visto, né? Mesmo naqueles textos que a gente tem um conhecimento grande, às vezes até decorado, às vezes acontece isso, né? Às vezes sobe aqui um pregador, tal, o pastor sobe, ele fala alguma coisa e fala assim, gente, mas eu passei tantas vezes por esse texto e nunca vi isso. Então a palavra de Deus é assim, ela é uma fonte inesgotável
de conhecimento, do conhecimento do nosso Deus. Amém, irmãos? Então ela é inesgotável. Então, dentro desse texto aqui, obviamente, talvez seja um daqueles textos que muitas vezes a gente passa assim e fala, mas eu não entendi. Para que esse texto está aí? Não entendi nada desse texto, né? E às vezes acontece isso. Mas, amada, toda a palavra de Deus, ela é rica, né? E ela é de fato, uma preciosidade para as nossas vidas. Como a palavra de Deus nos diz, né? Que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então essa é a palavra de Deus, o livro poderoso. Esse é o livro poderoso, amém? Então glória a Deus por isso. Então nós queremos aqui meditar nessa noite sobre coloque de volta o cabo no machado. Então, amado, esse texto de fato é um texto riquíssimo, e o tema central deste texto aqui é justamente o serviço ao Senhor, o serviço a Deus. Nós encontramos aqui o profeta Eliseu, ele agora, talvez depois dos acontecimentos, né, anteriores, talvez a fama, né, do poder de Deus e tudo isso, a palavra de Deus, os prodígios os quais Deus operara pelo seu servo Eliseu, talvez isso tenha corrido, né, durante ali na região, e aqui nós vemos o ministério de Eliseu sendo um ministério promissor, né? Há um crescimento nesse ministério, e nós estamos aqui diante de uma escola de profetas, ou seja, um instituto bíblico, né? Para os nossos dias, aonde tem tantos ali pessoas se preparando para servir a Deus, que o espaço já está pequeno, o espaço já está curto, e eles então decidem tomar essa decisão, nós temos que ampliar esse espaço aqui, nós precisamos aumentar para que haja até mesmo condições de chegar a outras pessoas, também para que nós possamos ter aí o mínimo de conforto para continuar a nossa jornada. Então, dentro disso, dentro desse texto, nós encontramos aí o servo de Deus Eliseu servindo juntamente com esses novos, né, esses aprendizes aí do profeta, que também estão com o desejo de servir ao Senhor. E ali nós encontramos algo que chama a nossa atenção, salta aos nossos olhos todas as vezes que nós lemos o texto, que é o danado do machado. O cidadão lá foi trabalhar, e aquele machado então cai ali no lago, e aquele machado no rio, perdão, né, no Rio Jordão ali. Acontece que, naquela vontade de ampliar ali a escola dos profetas, inclusive como o texto aí nos diz, inclusive dos filhos aí dos profetas, olha e fala assim, olha, nós precisamos de alargar esse espaço aqui, isso aqui está muito estreito para nós. E ele tem uma brilhante ideia, ele fala assim, nós vamos sair, nós vamos até a beira do Jordão, lá nós conseguimos madeira suficiente para que a gente consiga ampliar, e cada um de nós, então vamos descer o Jordão, cada um toma uma viga, sobe de lá, e aí a gente começa o trabalho aí da ampliação aqui da casa dos profetas. E assim foram. Eles foram até lá para começar esse trabalho. No entanto, um destes levou um machado, né? Obviamente, vai cortar madeira, vai cortar uma árvore, levou um machado, no entanto, o machado emprestado. E ao começar ali cortando aquela árvore para retirar aquela viga a qual eles precisavam, o machado solta do cabo. E esse machado então cai no Rio Jordão. O desespero dele ali é porque aquele machado caindo no Jordão era uma certeza de perca. Porquanto o Rio Jordão, né, nós até já temos falado aqui, o Rio Jordão é um rio barrento, é um rio de águas escuras. Seria impossível para aquele homem reaver o machado qual ele tinha tomado emprestado, né? Então esse machado é uma ferramenta, obviamente, de trabalho, irmãos. E o servo de Deus, ele foi levantado por Deus nesta vida aqui para trabalhar, amém ou não? Para trabalhar. E, inclusive existe, né, um texto bem conhecido que diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E ali então ele ensina que nós devemos trabalhar, que nós devemos cuidar também, né, de fazer um estoque para os dias maus, os dias ruins que vão vir sobre nossas vidas. Mas o que Deus espera de nós, como salvos, lavados pelo sangue de Cristo Jesus, é que nós sejamos seus servos. E o servo de Deus não deve ser um servo vadio. Amém, amado? Mas deve ser um servo trabalhador. E é justamente isso aí que Deus, né, está falando. Nós vamos aqui um outro texto, mas nós vamos voltar em 2 Reis. Eu peço que os irmãos aí abram Eclesiastes capítulo 10, versículo 10.
para que nós venhamos entender a importância desse machado e também entendermos o que ele simboliza, né? Eclesiastes 10:10, na versão a qual nós usamos aí, né, na ACF, Almeida Corrigida e Fiel, diz assim, ó: se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Nossa versão traz uma linguagem um pouco mais clássica aí. Na nova versão internacional, a NVI, Eclesiastes 10:10 foi traduzido da seguinte forma, diz assim, ó: se o machado está cego, a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Amado, o machado aí é uma ferramenta de trabalho. Quantos aqui já manusearam um machado? Já cortaram alguma coisa, né? Então, tem bastante gente aí que já manuseou o machado. O machado é uma ferramenta, e essa ferramenta, para ela ser eficaz, né, naquilo que nós queremos executar com ela, ela precisa ter pelo menos três coisas aí de forma para ser ela mais eficaz. Primeiro, ela precisa estar bem acabada. Não é assim? Eu não trabalhei assim com machado dessa forma, mas eu me lembro uma vez que eu fui ajudar alguém a capinar, né? E vieram de lá com a enxada para me ajudar. Eu acho que falaram assim, ele não tem experiência mesmo, vamos dar a pior ferramenta para ele, né? E aí me deram uma enxada na época, feita com um cabo improvisado. Tudo torto, cheio de goma. Aquele que você batia a enxada no chão, saía 1000 ferpas na sua mão, né? Então era impossível de trabalhar ali. Então tinha um cabo péssimo, cabo tudo torto, tudo danado. Né? E às vezes também nós temos ferramentas que o cabo está mal colocado ali, e de repente você está lá trabalhando, você tem que parar de tempo em tempo, bater lá no chão lá, para ver se firma de novo lá a ferramenta para você continuar trabalhando. Então, a ferramenta, para ela surtir um efeito eficaz no trabalho, ela precisa estar bem encabada. Segundo, ela precisa estar afiada, como o texto aí de Eclesiastes diz. O machado, se ele não tiver corte, amado, você vai bater, e aí você vai bater naquela árvore, né, e você bate aquela batida seca, quase que o machado pula de volta para você, porque não tem corte. E aí você tem que bater cada vez mais forte, porque a falta de corte dele, você tem que pôr mais força para conseguir algum efeito ali, para você conseguir cortar aquela árvore ou algo, né? Que você esteja tentando ali, de repente, rachar lenha, alguma coisa desse tipo. Então precisa ser bem afiado. Amém, irmãos? Ele precisa ser bem afiado. E o terceiro ponto para esse instrumento ser eficaz é que ele precisa de ser usado por alguém que sabe manusear. Irmãos, eu nunca trabalhei na roça. E de fato, quando me entregaram essa enxada, sabiam que eu não tinha trabalhado mesmo. E se eu pegar na enxada, qualquer pessoa que sabe trabalhar com a enxada, de longe, vai falar, ixi, nunca pegou na enxada na vida, né? Eu lembro que a primeira vez que eu peguei na enxada, a pessoa falou de jeito para mim, ixi, e tem até o jeito certo de pegar na enxada, não é assim? Machado também, creio eu, deve ter também a forma certa, né, de pegar ali no machado. E, amado, uma pessoa que não sabe carpir, por exemplo, o serviço dela não rende, não é assim? Você, quando começou a trabalhar aí, de repente, na roça, você foi carpir lá, e aí aquelas pessoas que tinham mais experiência, de repente, sumia. E você estava lá atrás ainda, custando, né? Você batia, você quase que jogava a terra para cima do mato, mas não cortava o mato, não é assim? Coisa mais ou menos desse jeito. Agora o machado da mesma forma. Se a pessoa ela sabe, ela vai, inclusive o machado é um instrumento de precisão, né? Ele vai ter que bater basicamente no mesmo lugar, ele vai ter que estar batendo ali, o golpe deve ser certeiro. Então, quando é manuseado por uma pessoa que conhece, que sabe manusear, obviamente vai ter maior eficácia esse instrumento. Então, são esses três pontos que são essenciais para que haja eficácia no trabalho. Ele está bem acabado, ele ser bem afiado e ele ser usado por alguém que conhece, né, como usar. Amado, no nosso texto aqui, esse machado, ele representa aqui cada um de nós no serviço de Deus. Nós somos esse machado aqui. Nós somos esse machado que precisa estar bem acabado, bem afiado e que deve ser usado por aquela pessoa que sabe usar. Então nós somos esse machado.
Aqui também nós temos o jovem, né, o qual estava ali conduzindo esse machado, que é um simbolismo do próprio Espírito Santo. O Espírito Santo faz com que nós sejamos ali usados para a obra de Deus, para o louvor e a glória do nosso Deus. Amém, irmãos? Então, o trabalho qual nós devemos executar como servos de Deus deve ser com essa finalidade, de glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém? E o cabo? O cabo é o simbolismo do próprio Deus. Amado, nós não seremos usados eficazmente se nós não estivermos ligados a esse maravilhoso Deus, o qual nós temos. Amém? E também não seremos usados de forma eficaz também se nós não estivermos sendo usados pelo Espírito Santo do nosso Deus. Então, em nosso texto, nós temos o simbolismo, né, desses 3 elementos aí no texto, e nós vamos prosseguir aqui com 3 pontos rapidinho, que nós queremos destacar aqui nesse texto. Primeiro, amado, a obra de Deus, ela está em constante crescimento. Amém, amado? A obra de Deus, ela está em constante crescimento. Eu gosto mais daquele texto, né, nos evangelhos, que diz ali que a obra de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que plantada, aquela pequena semente, ela se transforma, né, em uma árvore, onde até mesmo os passarinhos podem ali fazer ninho nela. A obra de Deus é assim, amado. O serviço de Deus é assim. Ele está em constante crescimento. Ainda que talvez a gente olhe para dentro da igreja e fale assim, pastor, mas não tem tantas pessoas sendo salvas assim, e nós temos essa visão, né, fechada, condicionada ao ambiente em que nós vivemos, mas Deus, amado, Ele está fazendo a sua obra através do mundo, e a sua obra está crescendo para o louvor da sua glória. Amém, irmãos? Para o louvor da sua glória. Em alguns lugares nós vemos crescimentos maiores, e algumas igrejas que crescem, almas sendo salvas basicamente quase todas as semanas. Pessoas que estão sendo fiéis ao Senhor, servindo ao Senhor com fidelidade. Em alguns outros lugares nós vemos, basicamente passando por aquele tempo, né, de seca espiritual, onde não há uma conversão. Nós vemos outros lugares onde Deus está fazendo a limpeza para que haja crescimento. Mas, amado, ao redor do mundo, a obra de Deus está crescendo e é um crescimento constante. Amém? É um crescimento tanto numérico quanto um crescimento espiritual. Quando nós, então, apegamos aqui a desenvolver uma vida espiritual consagrada ao Senhor, há um crescimento espiritual de forma que eu não sou mais o mesmo que eu fui ontem, espiritualmente falando. Amém, irmãos? Ontem eu tinha alguns pecados na minha vida, eu tinha um conhecimento diferente do que eu tenho hoje. Hoje eu já tive e adquiri conhecimentos novos, já apliquei a palavra de Deus na minha vida e agora eu estou crescendo. Então a obra de Deus vai crescendo à medida que o servo de Deus vai crescendo. Amém, irmãos? Então é isso. A obra de Deus, ela cresce constantemente. E com esse crescimento, amado, é necessário algumas coisas. Primeiro, é necessário uma colaboração na obra do Senhor. Amém, irmãos? É necessário uma colaboração. Olha o verso 2 comigo mais uma vez. Diz assim, ó, vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e façamo-nos ali um lugar para habitar. E disse ele, ide. Interessante sobre esse texto é o tanto de vezes que nós vemos aí o plural, né, nesse verso. Olha só aí comigo, diz assim, ó, vamos, um plural, pois até o Jordão e tomemos, olha só, plural mais uma vez, de lá, cada um de nós, olha o plural aí mais uma vez, uma viga e façamos, olha aí mais uma vez o plural. Amado, a obra de Deus é feita com colaboração de todos. Amém? Nós já falamos aqui um pouco sobre isso, né? É tão importante aquele que está aqui na frente, quanto aquele que está lá no fundo. Né? Hoje o irmão Otávio está lá na portaria, né? É importante. Cada um de nós temos a importância, cada um de nós devemos estar aqui trabalhando na obra de Deus, colaborando para o crescimento do reino do nosso Deus. Amém, irmãos? E que forma nós colaboramos? Com a pregação do Evangelho para as almas perdidas, com a edificação uns dos outros, com o trabalho, né, dentro da igreja, para a manutenção, inclusive, da casa de Deus. Nós trabalhamos, obviamente, numa colaboração mútua. Então, cada um aqui dos profetas, eles tinham que tirar uma viga
E eles então assim estariam colaborando para o crescimento da casa ali dos profetas, para o crescimento da obra de Deus. Todos precisamos ajudar na obra de Deus, amém, irmãos? A obra de Deus não é do pastor Misael, ela é de Deus, né? A Igreja Batista Independente não é do pastor Misael, a Igreja Batista Independente é de quem? É de Deus. Você não é de você mesmo, você é de Deus. Olha só. Então, amado, nós trabalhamos para Deus, para a glória de Deus, e devemos colaborar uns com os outros para que o nosso Deus seja exaltado, para que Ele seja glorificado. Com esse crescimento também é necessário, irmãos, que nós tenhamos obediência. Olha o versículo 3, diz assim: E disse um, serve-te de ires com os teus servos, e disse, eu irei. Olha, amado, esses homens aqui, eles obedeciam, né? No versículo 2, versículo 3, nós vemos isso. Eles pedem a autorização para Eliseu, e eles depois, inclusive, pedem que Eliseu vá também juntamente com eles. Amado, estes jovens profetas aqui, eles eram servos de Deus, obedientes à liderança. E, amado, a primeira liderança que nós temos sobre nós é quem? É Deus, amém, irmãos? É a primeira pessoa a qual nós devemos obediência. É a Deus. Nós precisamos, no trabalho da obra de Deus, no serviço a Deus, nós precisamos ser pessoas obedientes a Ele. Amém? Eles também foram obedientes ao profeta, ao líder espiritual ali que estava sobre eles. Havia ali uma obediência de forma, um respeito também, porque eles foram até ele para conversar com Eliseu, para ver o que é que poderia ser feito, se eles poderiam agir daquela forma, para que houvesse o crescimento da obra de Deus. Amada, a obra de Deus não deve ser feita assim, de qualquer jeito. Amém, irmãos? Eu não estou falando de qualquer jeito no sentido de que, vamos cada um puxar para um lado. Nós estamos falando nesse sentido, né? Vamos cada um puxar para o lado e nós vamos ver no que é que dá. A obra de Deus não é feita assim. Amém ou não? Imagina assim, que se cada um de nós aqui hoje pegássemos aqui e começasse a puxar de um lado. Se eu pegasse aqui, de repente, um pano bem grande, né? E cada um de nós pegássemos numa ponta desse pano e cada um começasse a puxar para si, o que ia acontecer? Rasgar. Iria sofrer o dano. Amada, a obra de Deus deve ser feita ali em obediência, até mesmo para que haja uma harmonia no serviço ao nosso Deus. Amém? A harmonia. Por que há diferentes igrejas e denominações? Porque, amado, cada um tem um propósito, tem uma finalidade. Cada um ali, de repente, tem algo que diverge na questão dos ensinamentos bíblicos, sim. E não dá para viver junto um monte de pessoas que não acreditam a mesma coisa. Cada um puxando para um lado. Imagina se nós tivéssemos aqui pessoas pregando, né, sobre, olha, você perde a salvação, e a gente defendendo, não, que a salvação é eterna. Ia virar aquela bagunça, ia virar aquele burburinho, aquela confusão. As pessoas iam entrar aqui e iam falar, mas quem que está certo? Confusão é essa, que eu não entendo nada. Então, amado, precisa haver uma liderança, inclusive, para que aquela liderança direcione o serviço, para que o serviço seja um serviço harmonioso e seja um serviço forte, de união uns com os outros. Amém, irmãos? A obra de Deus, em resumo, a obra de Deus é feita todos marchando em uma mesma direção. Amém? Todos marchando numa mesma direção. Todos nós devemos olhar para a palavra de Deus, ter ela como regra de fé e conduta em nossas vidas. Todos nós devemos olhar para Deus, tendo Ele como Senhor da nossa vida. E todos nós devemos executar os propósitos dos quais a palavra de Deus diz para que nós venhamos fazer. Então, obediência é algo extremamente importante para o crescimento, né, e no crescimento da obra de Deus. Terceiro ponto aí que o crescimento, né, faz ser necessário é uma disposição. Olha o versículo 4, diz assim, e foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Amado, a ideia de ampliar a casa dos profetas partiu de Eliseu? Não. Veja bem, não partiu de Eliseu. A disposição veio de quem? Veio do povo, veio dos filhos do profeta. Eles estavam com disposição para trabalhar na obra de Deus, pelo crescimento da obra de Deus, amém, irmãos?
pergunto para você, qual é a disposição sua em trabalhar na obra de Deus? Qual é a disposição sua em cooperar para o crescimento do reino de Deus? Qual tem sido a nossa disposição? E o quarto ingrediente essencial no crescimento aí, no versículo 5, olha comigo, diz assim: e sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água e clamou e disse: ai, meu senhor, ele era emprestado. Amado, a quarta necessidade no crescimento da obra de Deus é de vigilância. Por que aquele machado voou longe, para dentro do Rio Jordão? Faltou daquele homem o quê? Vigilância, atenção. Se ele tivesse percebido que o machado estava saindo do cabo, ele teria dado um jeito de corrigir e não teria perdido o machado, não é assim? Faltou vigilância. Agora é óbvio, amado, que isso se aplica a nós. O Espírito Santo de Deus, ele é vigilante, amém, irmãos? Mas na obra de Deus, nós precisamos ser vigilantes. Porque, amado, quando nós estamos trabalhando na obra de Deus, quando nós estamos fazendo as coisas para Deus, quando está havendo crescimento, inclusive, por dentro da igreja, é certo uma coisa: o diabo não estará satisfeito. Verdade ou não, irmãos? E ele vai começar a colocar o dedo dele ali, o dedo dele a colar, e ele vai começar a tentar inflamar o povo de Deus, trazendo discórdia, trazendo divisão, dissensão, facção, de forma que então a obra de Deus, ao invés dela crescer, ele está minando para que a obra de Deus venha a ruir. Satanás, ele sempre está fazendo isso. Ele sempre está buscando um jeito para atrapalhar a obra de Deus, para atrapalhar o povo de Deus. Sempre. E por isso nós precisamos ser vigilantes. Amém, irmãos? Lembra de Mateus capítulo 26, versículo 41, que a palavra de Deus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A vigilância deve ser constante, deve ser uma vigilância pessoal. E também, amado, nós devemos vigiar também no coletivo aí, né? Tentando ajudar o crescimento do reino de Deus, a edificação da igreja, a edificação dos nossos irmãos. Então, amado, a obra de Deus, ela cresce constantemente. E é necessário colaboração, obediência, disposição e vigilância. Amém, irmãos? Segundo ponto importante que nós vemos aqui no nosso texto, e deve colocar aí uma pulga atrás da nossa orelha, é por que o machado foi perdido. Por quê? Amado, é simples. É só nós olharmos e nós vamos entender claramente aí que foi por falta de cuidado. O machado se descolou daquele cabo por falta de cuidado. Agora é óbvio, amado, que era por falta do cuidado do dono do machado. Ainda que aquela pessoa pegou emprestado, mas a falta do cuidado, de fato, foi do dono do machado. Ou seja, a pessoa, nós vamos aplicar isso a nós mesmos, nós somos o machado. E, amado, às vezes nós deixamos de servir a Deus, estamos impossibilitados de servir a Deus por causa de falta de cuidado com a nossa vida. Verdade ou não, irmãos? Nós ainda falamos há poucos dias, né? Acredito que foi lá em Bitiúva, nós falamos sobre isso. Lembra do início da sua conversão? Como é que você era animado, empolgado em fazer as coisas de Deus? Lembra? Lembra aí daquela fase da sua vida onde você estava animadão mesmo, empolgado. Tudo quanto é coisa, podia vir o que fosse, eu estava doido para fazer. De repente o pastor está precisando, não, é eu mesmo que vou fazer isso aí. Estava empolgado, animado com a obra de Deus. Você saía do culto no domingo, doido para estar já no culto da quarta-feira. Aquela loucura, eu preciso estar com os meus irmãos, eu preciso aprender mais de Deus, eu preciso ter comunhão. Aquela loucura do primeiro amor, né? E de repente, você pregava, falava do amor de Cristo para todas as pessoas. Quem você conhecia, quem você não conhecia, você dava um jeito de chegar perto, até, a gente brinca, né? Tomar até ônibus errado para ver se falava de Cristo para alguém que você não conhecia, não é assim? Aquela situação em que nós encontrávamos no primeiro amor. Como é que está isso hoje na nossa vida, amado? A nossa vida hoje não está impossibilitada até mesmo de servir ao Senhor, não é justamente por falta de cuidado espiritual com as nossas vidas? Amado, é certo que quanto mais longe de Deus nós ficamos, menos vontade de trabalhar para Ele nós teremos.
Isso é certo. Ou seja, quanto menos eu leio a Bíblia, quanto menos eu oro, quanto menos eu venho à igreja, menos vontade eu vou ter de fazer tudo isso. Sabe aquela... Você falta, de repente, o primeiro culto que você falta, de repente você está num trabalho novo, diferente, e você faltou do primeiro culto, e aí você sente aquela falta, você fala, nossa, está tendo culto lá agora, e eu estou aqui, né? Que falta isso me faz. Chega num segundo culto que você vai perder, você fala, eles estão lá. No terceiro culto você já não faz tanta falta. No quarto culto, você já nem lembra mais. E assim você vai se esquecendo, daí a pouco não faz falta mais, você está longe de Deus, você não tem desejo de fazer mais nada por Deus, mais nada para Deus. E assim, amado, é a nossa vida. Amado, nós estaremos impossibilitados de trabalhar nesse serviço do nosso Deus quando nós estivermos, de fato, sem cuidar da nossa vida espiritual. Quando nós estivermos fora desse campo, sem nenhuma comunhão com Deus. Amado, isso, do fato ali do machado, né, escapulir do cabo, cair dentro daquele rio, fez com que o homem ali não pudesse mais trabalhar. Amado, isso mostra para nós também que muitas das vezes a vida a qual nós estamos levando, estar fora da comunhão com Deus, faz com que o Espírito Santo também não nos use. E sabe uma coisa interessante que às vezes a gente vê, né? Tanta pessoa correndo atrás, e corre atrás de evangelizar aqui, corre atrás de evangelizar ali, e vai fazer isso, e vai fazer aquilo outro, e vai fazer aquilo outro, e está achando assim, nossa, mas não surte resultado, mas eu trabalho tanto. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos, amado. Existe uma coisa que é mais importante do que o serviço a Deus. Você sabe o que é? Uma coisa. Sabe ou não? Existe uma coisa que é mais importante do que o trabalho a Deus. É a comunhão com Deus. Amém ou não? É a comunhão com Deus. Não adianta, se eu não estiver em comunhão com Deus, se eu não estiver ligado a esse Deus maravilhoso, se eu não estiver ali com uma vida espiritual correta diante de Deus, amado, nós não vamos, podemos correr para lá e para cá, nós não vamos surtir o resultado desejado. Ou seja, nós não vamos ser pessoas frutíferas. Lembra do machado que nós vimos lá no início? Os 3 pontos que ele precisa ter para ter uma ação eficaz, ele precisa estar bem acabado. Amado, para você ter uma ação eficaz no serviço de Deus, você precisa estar conectado com Deus, amém? Você precisa estar em comunhão plena com Deus, com o Espírito Santo. Segundo que nós vimos lá, ele precisa estar bem afiado. Este afiar aqui, inclusive, né, que nós podemos trazer para a nossa vida, é que ali naquele amolar ali do machado, simboliza justamente tirar aquelas coisas que estão impedindo nós de servirmos a Deus, de termos um trabalho eficaz, os pecados dos quais nós estamos cometendo. E que vão impedir, obviamente, no serviço de ser um serviço frutífero, de ser um serviço eficaz. E aí o machado bate na árvore, ele bate e volta, bate e volta, bate e volta. E às vezes você dá lá umas 50 mil machadadas, você não consegue quebrar aquela árvore que você está tentando. Você não consegue chegar no final do serviço, por falta de estar amolado. Porque se tivesse amolado, derrubava. Amém ou não? Se tiver amoladinho, gente, não tem árvore que resiste. É assim. E às vezes, amado, nós precisamos disso mesmo. Nós precisamos deixar com que Deus amole as nossas vidas. Amém? Que Ele nos afie, que Ele tire aquilo que está impedindo a gente de poder trabalhar para a glória de Deus. Que Ele arranque tudo isso fora. E o terceiro lá que nós vimos era que ele deveria ser usado por uma pessoa que fosse digna realmente, que fosse uma pessoa que soubesse usar o instrumento. E amado, não adianta nada a gente correr de lá para cá, daqui para lá, e se o Espírito Santo de Deus não estiver com a gente. Amém ou não? Nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos os apóstolos do Senhor pregando. E uma das situações a qual deve chamar muito a nossa atenção aqui, neste ponto, para que a gente consiga compreender isso que eu estou dizendo, amado, está lá em Atos capítulo 2. A descida do Espírito Santo. Amado, aqueles discípulos do Senhor Jesus, eles ficaram pregando ali, talvez durante um bom tempo, junto com Cristo. E após Jesus morrer, ressuscitar, Jesus olha para eles e diz assim, vocês vão ficar aqui, e vocês vão ficar aqui em oração unidos, e vocês não vão sair daqui enquanto
do alto do céu não vos descer o Espírito Santo. E amado, Atos 2, nós temos ali a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O Espírito Santo de Deus é derramado sobre os servos de Deus. Os apóstolos Tiago e Pedro começam ali a pregar o Evangelho. Pedro então assume ali a tribuna, né, ali onde eles estavam falando, e ele começa a pregar, a falar do Evangelho de Cristo Jesus. Precisou de uma pregação. E quase 3.000 almas foram salvas. Amado, o problema não é Deus. O problema é que almas não estão sendo salvas, que a igreja não cresce. O problema é que eu, de repente, não desenvolvo os dons. O problema é que eu não estou testificando. Não tem nada a ver com Deus, amado. Tem a ver com nós mesmos. É nós que estamos longe de Deus, nós que estamos longe do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. E é óbvio, amado, que não vai haver resultado. Não vai haver resultado extraordinário. Nós precisamos voltar para o cabo. Amém ou não? Nós precisamos voltar a ter comunhão com o Senhor. Então a falta do cuidado vai fazer com que as nossas vidas sejam vidas infrutíferas. Ou talvez nós vamos frutificar pouco. Não é assim? A correr anos e um fruto. Corre mais uma temporada, mais um fruto. Mas, amado, quando nós estamos perto de Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos produzir frutos. Amém? E frutos a 60, a 100, nós vamos ser frutíferos. Então, amado, será que não é essa falta de cuidado que nós estamos tendo com a nossa vida espiritual, que tem impossibilitado a gente de servir a Deus, de ser usado na obra de Deus? Será que não é essa falta de cuidado, os pecados que nós estamos cometendo, que está fazendo com que a gente desanime de servir a Deus? E aí talvez nós temos aqui pessoas que no passado, né, foram pregadores da palavra de Deus, que no passado eram dirigentes da música, que eram pessoas que apresentavam especial aqui na frente, que eram grandes evangelistas, que eram pessoas que estavam visitando uns aos outros aí para exortar os irmãos, para incentivar os irmãos que estavam desanimados na fé. E, amado, hoje não faz mais isso. Por quê? Por conta dos pecados na vida, pela falta de comunhão com Deus. Será que não é isso que está nos atrapalhando? O que tem impedido você, amado, de continuar a trabalhar para Deus? Será que não é porque você está fora do cabo? O machado fora do cabo serve para quê, gente? Fala para mim. Para nada. Para nada. Você vai fazer o quê com o machado fora do cabo? Não dá para usar ele fora do cabo, você corta a mão, você arrebenta com a mão e não surte resultado nenhum. Então, amado, nós precisamos realmente voltar as nossas vidas para Deus. Aquele jovem tinha perdido o machado que era emprestado. Será que nós temos perdido o primeiro amor? Será que é isso que nós perdemos? E será que não é hora de nós então voltarmos para o nosso Deus, clamar ao nosso Deus que Ele devolva de novo aquele primeiro amor que nós tivemos lá atrás? O primeiro amor. Assim como o salmista disse, né? Torna, Senhor, a dar-me a alegria da salvação. A alegria da salvação. Amado, é triste, mas a gente vê tanto servo de Deus, triste, cabisbaixo, parece que perdeu, né? A mãe, o pai, a avó, o tio, a tia. Tudo de uma vez. Aquela expressão que muitas das vezes eu ouvi no passado, que dizia assim, ó, o povo de Deus é um povo alegre. Não pode ser dita mais. Sabe qual é a razão, amado? É que nós estamos vivendo no pecado. Nós estamos carregando coisas que nem era para nós estarmos carregando. O que é que você está carregando que te deixa tão para baixo? O que é? Que está te desanimando? Eu estou falando sobre pecado, amado, e às vezes a gente olha sobre pecado, a visão que a gente tem quando um pastor, um pregador fala sobre pecado, a pessoa fala assim, não, eu não estou em pecado não estou adulterando, não estou roubando, não estou matando, não estou... Mas deixa eu dizer para você aqui, se você está preocupado com alguma coisa que você ainda não colocou na mão de Deus, isso é pecado, isso chama falta de confiança em Deus.
Sabe o que está sendo, o que mais está arrasando com crentes? É a falta de confiança em Deus. Sabia disso? É falta de confiança em Deus. As pessoas carregam um grande fardo, que elas podem muito bem chegar aos pés de Jesus, entregar ali e sair. E sair alegre, mano. É interessante como que a gente consegue ver algumas pessoas passando por algumas situações na vida, que era para ela estar desesperada, descabelando, acabando, tentando até ver se conseguia morrer logo. Mas elas estão ali animadas, empolgadas em servir a Deus. Nós tivemos aí, né, nos últimos dias, triste, né, notícia daquela nossa irmã, Letícia, ter falecido. Agora, amado, há uma coisa que me chamou a atenção durante todo o tempo, né, que a gente vem acompanhando a notícia ali, os áudios da mãe dela, é que a mãe dela estava passando por uma situação ruim, amado. Você tentou se colocar no lugar daquela mulher? Será que você tinha suportado tudo que aquela mulher suportou? Com a mesma confiança em Deus, com a mesma fé que aquela mulher estava suportando? Será? E às vezes, amado, é uma coisinha assim, que está tirando nosso sossego. É uma coisinha assim, que está acabando com a nossa vontade de servir a Deus, com o nosso desejo de glorificar a Deus, de exaltar o nome dEle. É uma coisinha assim. Mas tem pessoas, amados, que estão ligadas ainda no cabo, ainda estão ligadas em comunhão com Deus, e a sua fé, a sua confiança nele é inabalável. Amém, irmãos? Como é que tem sido a sua fé? Como é que está sendo a sua confiança em Deus? Você precisa confiar mais em Deus, amém? Confiar nele. Voltar à prática do primeiro amor. Voltar à prática do primeiro amor. Terceiro e último, o que você deve fazer? Você deve colocar o cabo de volta no machado. É isso que você precisa fazer. Se ligar em Deus. Se conectar novamente a Ele. Olha comigo o versículo 6, nós estamos terminando. Olha o verso 6, diz assim: E disse o homem de Deus: Onde caiu? Mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali e fez flutuar. Amado, nós precisamos primeiramente voltar aonde é que Machado caiu, né? Você lembra? Você estava animado umas semanas atrás, você estava empolgado demais. Todos os dias, né? Todos os cultos. Eu fico aqui esperando, né, os irmãos chegar e eu vou vendo, né? Chega um animadão, empolgado. E aí chegam uns desanimados. De repente sai aquele que estava desanimado ali na porta, ele sai animadão, vai embora animadão. Aquele que veio animado também sai animado, empolgado em servir a Deus também. Na outra semana, no outro culto, né, melhor dizendo, aí entra aquele que estava animadão, ele entra desanimado. E o outro que estava desanimado entra animadão, né? Empolgado para servir a Deus. E amado, constantemente, nós estamos vindo à casa de Deus e Deus está revigorando as nossas forças. Amém, irmãos? Ele está nos dando ânimo de novo. Ele está mostrando para nós, olha, eu ainda estou aqui. Não esquece não, eu ainda estou aqui. O que nós precisamos fazer, amado, é voltar lá onde o machado caiu. Nós precisamos ali corrigir o erro, arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados, abandonar os nossos pecados, voltar à prática do primeiro amor, amém ou não? Volta para Deus. Ele é a fonte inesgotável de força, de ânimo, de vigor que nós precisamos. Ou ao contrário, você vai continuar essa vida, vai lá em cima, vai lá embaixo, vai lá em cima, vai lá embaixo. Parece um tsunami espiritual, quando na verdade, amado, você poderia ser alguém que está sempre lá em cima. Amém ou não? Sempre lá em cima. Sempre animado, sempre empolgado. Ao invés de ficar parecendo, né? Eu falei tsunami, mas uma montanha russa, né? Espiritual. Fica assim, ó. Você pode sair daqui hoje animado. E você pode tomar uma decisão, falar assim, ó, Senhor, eu quero nunca mais abandonar a comunhão com o Senhor. Eu quero continuar animado assim até que o Senhor volte. Amém ou não? Até que o Senhor volte. Deus está, né, querendo ter comunhão conosco justamente para isso. Ele quer fazer com que nós
sejamos servos dele, fiel, que trabalhemos com ele por amor, que trabalhemos para ele também com ânimo, com força, vigor. Eu acho interessante aquela história de Caleb, né? Caleb tinha lá sua alta idade, mas a palavra de Deus diz que ele ainda era um homem ainda firme. Moisés da mesma forma, né? Moisés era um homem também de alta idade, era vigoroso ainda. Amado, servir a Deus, né? Devemos nós ter aí ânimo para servir a Ele. Agora, nós vamos ter esse ânimo para nós voltarmos lá. Aquele pecado, sabe, que você já até esqueceu de pedir perdão para Deus. Aquele pecado que você cometeu e que de repente você está escondendo de todo mundo, mas Deus, Ele sabe qual que é o pecado. Volta lá, amado. Confesse seu pecado. Reconcilie-se com Deus. E venha servir a Deus, amém? Venha servir a Deus. Então, a primeira coisa a se fazer é realmente voltar onde o machado caiu. Segundo, deixe Deus operar o milagre da restauração na sua vida. O machado estava perdido. Caiu naquele rio barrento. Não tinha como ser achado. Eliseu faz o quê? Vai lá, pega um pedacinho de pau, um graveto, sei lá. Joga lá. Confiando, né? A obra ali era de Deus. Ele jogou lá, tipo assim, ó Deus, o Senhor vai fazer a obra aí. A obra é Deus quem faz, amém, amado? A restauração daquele machado ali foi promovida por Deus. A restauração da sua vida, da minha vida, é promovida por Deus, amém? Não adianta também, tem um monte de crente que chega na igreja e fala assim, eu vou na igreja porque eu estou desanimado, e aí eu vou lá porque o pastor vai me animar. O pastor não é animador de torcida. Amém ou não? E nem palhaço para fazer um monte de gente sair daqui rindo, alegre, feliz, não sei o quê e tal. O pastor é aquele que prega a palavra de Deus. E Deus é quem deve animar o seu coração. Amém ou não? É Deus. É Deus quem vai restaurar a sua vida. É Deus quem que vai trazer a você novamente aquele primeiro amor que você teve lá atrás. O desejo de servir a Ele. O desejo de trabalhar para a glória dEle. É Deus quem faz. Não somos nós. O pastor, né, o pregador, nós somos só instrumentos na mão dele. Amém ou não? Assim como você é. Você é um machado na mão desse Deus. E você é aquele que pode ser usado por Deus para fazer uma grande obra. Amém? Uma grande obra. Agora, para isso, você precisa estar, né, ligado ao nosso Deus, comunhão com Deus. Agora, veja, amado, deixa Deus operar o milagre da restauração na sua vida. Não impeça Ele, não. Quantas vezes nós chegamos na igreja, a pregação da palavra de Deus é pregada, às vezes o apelo feito, e as pessoas saem daqui realmente com o coração endurecido, não querem amolecer a sua serviço, não quer realmente confessar o seu pecado, abandonar o seu pecado, e é essa a razão do povo de Deus estar vivendo muitas das vezes como está. É a falta da aproximação de Deus, da comunhão com Deus. E último, olha o versículo 7. Olha o versículo 7. Diz assim, e disse, levanta. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Amado, Eliseu chegou até aquele lugar onde o machado tinha caído. O homem mostrou para ele, foi aqui que caiu o machado. Eliseu pega aquele pedaço de pau, joga lá, o machado flutua. E ele olha para o rapaz e fala assim, estende sua mão aí, pega, levanta. Amado, o que Deus está dizendo para você hoje, o Jordão é um simbolismo do próprio Cristo, amém ou não? Ele pode te restaurar, Ele pode sim te transformar, mas para isso você precisa tomar a iniciativa de querer levantar, amém ou não? De se levantar. Não adianta, amado, a palavra de Deus sendo pregada, e se ela não for aplicada individualmente, nós vamos continuar a mesma pessoa de quando aqui nós chegamos. Nós vamos continuar a mesma pessoa que nós estamos tendo sido nos últimos dias, nos últimos meses. O que nós precisamos é de aplicar a palavra de Deus na nossa vida para que haja uma transformação. Amém ou não? Uma mudança. Olha que nós estamos já, a gente usa esse termo, né? Gordo de conhecimento. Nós sabemos tudo que nós temos que fazer. A maioria das vezes que a gente chega dentro da igreja, a gente ouve o pastor pregando, o pregador pregando, a gente fala assim, isso aí eu já sei.
Ah, isso aí eu já ouvi 1.200 vezes. Estou cansado de ouvir isso. Mas, amado, sabe por que Deus insiste em falar sempre a mesma coisa? É porque Ele está esperando que a gente venha aplicar nas nossas vidas. Deixa eu te falar aqui. O dia que você mudar, o dia que eu mudar, Deus para de falar aquela coisa, Ele passa para uma nova. Amém ou não? Ele vai mudando. Porque a ideia dele é transformar-nos. Levar-nos a ser tal como o nosso Cristo é. Amém ou não? Então precisa haver uma decisão, uma mudança. Se você quer realmente ser usado por Deus, se você quer chegar a ser um servo de Deus frutífero, você precisa voltar a colocar o cabo no machado. Voltar a ter comunhão com esse Deus maravilhoso. Amém?